Abram, por favor, o texto da palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo número 6. Começando no verso 1, finalizando no verso 10. Carta que irmão Paulo escreveu aos irmãos Gálatas, capítulo número 6, versos 1 até 10. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Sempre, irmãos, tragam a palavra de Deus ao culto. Ele passa ali, mas aquilo lá é só um apoio para os irmãos. O ideal é que você tenha a sua Bíblia, arruma uma canetinha, rabisque, escreve, né? Anota, para que você tenha depois condição de voltar a revisitar aqui. Perfeito? Vamos todos juntos então? 1, 2, 3. Olha para um vizinho, dá um sorriso bonito, diga: tudo bem, irmão espiritual? Todos bem, né? Que bom! Você que é espiritual, nós vamos conversar sobre isto hoje. Mas a palavra-chave da nossa conversa está no verso 9, para a qual eu chamo a atenção dos irmãos e peço que leiam novamente. Vamos lá. Mais uma vez para ouvir lá em Moçambique. Vamos embora. Para ouvir no Piauí. Vamos embora. Para ouvir no Maranhão. Vamos embora. Amém. Podemos tomar assento, irmãos. Nem sempre as provações vêm da parte de Deus, ou têm o respaldo de Deus. Boa parte delas são de origem humana. Mas todas as provações, de alguma forma, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados
pelo decreto de Deus ou segundo o decreto de Deus. Por exemplo, existem coisas que são invenções de homens que geram problemas para outros homens. Tem um exemplo na Bíblia, quando Israel estava em guerra contra os filisteus, e o negócio não estava bom por lá, o rei Saul, fez um decreto, e o decreto era decreto de jejum. Decreto de jejum. Está em Samuel, 1 Samuel capítulo 14, verso 28. E nesse decreto do jejum, ele diz que ia morrer qualquer um que resolvesse comer. E foi feio o negócio por lá. Então o filho dele, que era o Jonatas, achou um favo de mel e comeu. Quando o filho dele comeu, a turma disse para ele: o teu pai conjurou solenemente, dizendo que seja maldito o homem que comer hoje pão. E aí está escrito: pelo que o povo desfalecia. Verso 28, meu filho. Pelo que o povo desfalecia. Então, esse povo estava desfalecendo por causa de um decreto feito pelo rei Saul. Entendem? Sim ou não? Então o Jonatas disse assim: o meu pai está bagunçando a terra aqui, está turbando a terra aqui. Então, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo, gente, desfaleceu em extremo. Neste caso, como a gente percebe, existem coisas que vêm de outros homens, de outras pessoas, para nos causar dificuldades, e com isso, muitas pessoas podem desfalecer. Existem provações que levam as pessoas ao seu limite. Quem aqui já foi provado de tal forma que estava no seu limite, mais um pouquinho explodia? Pois é. Apóstolo Paulo escreveu que ele foi tão provado e levado tão ao limite, ele disse que até da vida ele desesperou da vida. Paulo. Agora vejam com atenção o que o Espírito Santo deixou para a gente como vacina. Provérbios 24:10, está escrito: se te mostrares frouxo na hora da tua, ou no dia da tua provação, a tua força será pequena. Leia lá bem alto. Faz uma cara de muito educado, muito educado. Olha para o vizinho e diga: você não é um frouxo. Se você te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, de alguma maneira, todas as provações têm propósitos bem definidos, ainda que nem sempre tenhamos esclarecimento dos fatos imediatos dali. Então, o conselho de Deus é para que a gente não desfaleça. Pensando nisto, a gente precisa primeiro ter bem gravado o que vem a ser desfalecer. Desfalecer é perder completamente as forças, é enfraquecer, desmaiar. E em cada caso, em cada situação, existe um sinônimo aplicado para esse desfalecer, a depender do contexto.
Então, essa palavra ganha formas diversas, como desalentar, desanimar, abater, decair, fraquejar. Tudo isto é um sinônimo de desfalecer. O episódio daquela afronta de Golias, na mesma guerra dos filisteus contra Israel, a Bíblia diz que o coração do povo desfalecia. E agora não era de fome, agora era de medo. Entendem? Sim ou não? Sim. Então, numa audiência com o rei, Davi disse para ele: não se angustie mais, porque eu vou lá e vou guerrear. E ele foi. E Deus deu graça a ele. E quando ele venceu, o povo ganhou ânimo de novo. Então, às vezes, nós somos levados ao limite. Mas quando Deus mostra o seu poder e a vitória vem dele, então todo mundo de volta se alegra. Entenderam bem? Sim ou não? No Novo Testamento, tem o testemunho do Paulo. Eu queria que vocês olhassem lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, verso 2. Vê lá. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desanimamos, não desalentamos, não paramos no meio do caminho, não encostamos. Próximo verso. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E é assim que nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pula um pouco, vai no verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo, leia lá. Então, tem luta. Mas a luta não vai acabar com a gente. Põe a mão no ombro do vizinho e diga: tem luta. Mas a luta não vai acabar com você. Pula mais um pouquinho e vai no verso 16. Leia. Então, mesmo que por fora a gente se sinta, às vezes, ferido, machucado, angustiado, com problemas, o homem interior continua forte, espiritualmente forte, alegre, não tem a mesma mobilidade corporal, mas o seu espírito está forte, ele está se renovando, dia a dia. Todo dia, Deus vai renovando a gente. Veja o verso 17. Leia. Percebam lá que a tribulação é momentânea. A tribulação passa. Tem prazo de validade. A gente não conhece, mas tem. Mas o que ela causa na eternidade é um peso eterno. A tribulação é passageira, mas o peso que ela gera é um peso eterno, de glória muito excelente. Então, no lugar de desfalecer, resista. No lugar de desfalecer, resista. No lugar de desfalecer, resista. Você não encontra nenhum versículo na Bíblia que você tem que vencer o diabo.
Não tem. Mas está escrito: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, no lugar de desfalecer, resista. Levanta a mão bem alto e diga: no lugar de desfalecer, resistência. É isso. Entenderam bem? Então, o Espírito Santo, em todo o tempo, nos chama a atenção para que a gente não desfaleça diante das provações. Todos nós temos as provações. Um em uma área, outro em outra área, um em um ponto, outro em outro ponto. Mas o chamado é para que a gente avance, apesar das lutas e apesar das tribulações. Tem um hino na harpa: nas lutas e na prova, não sei se é da harpa, nas lutas e na prova a igreja segue caminhando. É da harpa isso aí? Hã? Do cantor cristão. Alguém acha esse hino aí para mim? Hã? Nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando. Segue caminhando, segue caminhando. Quem canta ele é a Bispa Irene. Ela canta e canta muito bonito. Agora veja, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, verso 1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa era o rei, e disse a ele: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Agora leia bem alto. Então, apesar daquela conturbação toda, apesar daquelas rusgas, problemas, e gente contra gente, e reino contra reino, irmão contra irmão, pai contra filha, e no meio dessa porcariada toda, se esforce e não desfaleça. Entendem, sim ou não? O que eu estou tentando mostrar aos irmãos é que nós não precisamos ter uma paralisia causada pelo medo ou causada pelas tribulações, diante das provações que tem na vida, porque o Senhor sempre está disposto a se deixar achar por aquele que o busca. E quando esta pessoa se arrepende do caminho errado, Deus está o tempo todo lá com a sua mão estendida. Da mesma forma, irmãos, todos nós somos estimulados a nos mantermos firmes, ainda que as lutas e as provações surjam no ministério, na vida, na igreja, como é o caso do apóstolo Paulo. O Paulo pediu aos irmãos que se mantivessem firmes, diante das lutas que ele, Paulo, atravessava, não que a igreja atravessava. Então ele, Paulo, que era o líder da igreja, estava passando umas provas lá, e ele dizia para a igreja: não desfaleçam por causa da minha prova. Efésios 3, ou é 12 ou é 13, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Agora, leia.
Então, não desfaleça, mesmo que as coisas estão meio esquisitas por lá. Isto posto, veja o que o Espírito Santo nos mostra no capítulo 6, verso 9 de Gálatas, que nós lemos agora há pouco. Não nos cansemos de fazer o bem. Mas se o outro faz mal? Problema do outro. E se ele me afronta? Problema dele. Se ele fala de mim? Problema dele. Se ele não gosta de mim? Problema dele. Se ele mostra a língua? Problema dele. Se ele faz careta? Problema dele. O que ele faz não pode mudar o que eu sou. Abraça o vizinho e diga: entendeu? Não é reação na mesma medida. Bateu, levou. Não. Olha para o colega e diga: você é crente. Deixa que o justo juiz julgará bem a causa. Ele não tem o culpado por inocente. Então veja. Não gosto de você. Problema seu. Não vai mudar quem eu sou. Porque se alguém conseguir mudar você pelo que ele faz, significa que ele manda em você. Levanta essa mão linda aí que Deus te deu. Bota um sorriso nesse rosto lindo aí. Diga: eu sou livre. Não sou manipulável por aquilo que alguém faça. Passa, dá um esbarrão assim e vai embora. Faz assim, ó. Mas eu não posso suportar. Pode sim. Hebreus capítulo 12, verso 1. Mostra lá. Leia. Olha para o colega e diga: o diabo está doidinho para você reagir. Leia o próximo verso agora. Não, gente, leia mais bonito. Olha para o colega e diga 3 coisinhas. Número 1, suporta a tua cruz. Jesus disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e vem. Ou você está querendo seguir Jesus sem cruz? Quem não me seguir e não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Quem falou isso foi ele. Ou você acha que vai seguir Jesus sem cruz? Então diga aí, número 1, pega a cruz. Número 2, alguém te afrontou? Despreza a afronta. Você não é igual a ele. Na hora certa ele vai responder para Jesus. Ponha aos pés de Jesus. Vou contar uma história para vocês. Sala pastoral era bem ali onde é a porta. Era um momento de muita luta, de muito problema, muita angústia, muito sofrimento, muita coisa complicada. Um dia eu entrei na sala e tinha ameaça de morte em cima da mesa. E ficou uma série, várias delas. Quando Deus deu o prédio, esse prédio aqui, o púlpito era de madeirite ainda, eu convidei a convenção para vir aqui. O irmão Lupercio me ensinou. Ele disse assim: uma vez estava passando uma prova aqui, ele falou que ele foi pastor aqui, e aí era uma luta muito grande, e aí Jesus me ensinou a colocar no chão, ajoelhar em cima e orar. Foi essa? Foi, pois eu fiz isso aqui no púlpito.
Botei tudo aquele papelado no chão, dobrei o joelho e orei aqui com a igreja. E larguei na mão de Deus. Deus já mandou para a eternidade alguns deles lá. Eu não estou preocupado com aquilo que alguém faça. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Abraça alguém aí e diga: olha para Jesus. Número 1, pegue a sua cruz. Número 2, despreze a afronta. E número 3, vai para onde você tem que ir. Você não tem que parar no caminho. Você não tem que desistir. Tem um lugar te esperando. O lugar dele esperando era à direita do trono de Deus. E nós estamos indo, caminhando. Eu vou para Canaã. Se você não vai, não me importa a mim. Caminhando eu vou para Canaã. Levanta a mão aí e diga: eu estou indo para lá. Se você não vai, não importe a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, pega a cruz, despreza a afronta e vão para Canaã. Levanta a mão bem alto e diga: pega a cruz, despreza a afronta e vamos embora para Canaã. Glória a Deus. Mas tem mais uma coisinha. Veja o verso 3. Leia. Olha para o colega e diga: olha para Jesus. Ele suportou cada uma. E se a gente ficar olhando para ele e considerar aquelas 3 coisinhas, pegar a cruz, desprezar a afronta e seguir para Canaã, se a gente considerar bem isso, a gente não vai enfraquecer e não vai desfalecer. Entenderam bem? Ah, pastor, mas o irmão em 1932 falou mal de mim, e você está com isso até hoje. Não, mas pastor, estão pisando em mim, pastor, eu não aguento mais ser pisado. Deixa eu ensinar uma coisa. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser... Você não quer reconsiderar essa história de você estar sendo pisado? Não, mas pisam em mim então. Dói? Você é sal. Então salve direitinho, que ninguém vai pisar em você não. Vai ter afronta? Vai, mas aí, despreza a afronta e vão para frente. Porque se você paralisar em cada afronta, significa que aquele que te afronta manda em você. Entenderam bem, sim ou não? Então, o profeta Jonas deu um testemunho bem legal. Capítulo 2, verso 7. Olha o testemunho do Jonas. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu lembrei do Senhor. E quando eu lembrei do Senhor, entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Você está passando problema? Você já está desfalecendo? Você já não tem mais força? Lembra do Senhor. Lembra do Senhor. E quando você lembrar do Senhor, a tua oração vai entrar no trono da santidade do Senhor. Abraça o vizinho e diga: no lugar de desistir, lembra do Senhor.
Eu não sei porquê, mas eu preciso falar olhando naquela câmara lá. Você que está ouvindo, angustiado, no lugar de desistir, lembra do Senhor. Lembra do Senhor. Considere as palavras do Senhor Jesus. Quer ver? Vai no livro de Lucas capítulo 18. Esse é um dos textos que eu mais amo. Contou-lhes também uma historinha. Parábola é uma historinha que a gente consegue entender bem, mas que explica uma verdade eterna. Isso é uma parábola. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de quê? E nunca, tradução, orar sem nunca desistir de orar. Ok? Ele disse assim: tinha uma cidade, e nessa cidade morava um juiz. E nessa mesma cidade que morava esse juiz, morava também uma senhora que tinha ficado viúva. Esse juiz era um sujeito diferente, ele não temia Deus, tinha medo de ninguém, era um homem diferente. Então essa mulher viúva descobriu o endereço dele. E ficava lá, o tempo todo. Faz-me justiça. Meu adversário está me fazendo muito mal, me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça. Verso 4. Por algum tempo, ele falou: não vou atender essa mulher não. Mas, depois de algum tempo, ele disse: bom, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, essa mulher não para de me perturbar. Então eu vou fazer justiça para ela. Para quê? Para ela parar de me importunar. Ok. Verso 6. E disse o Senhor, Jesus: ouça bem o que o juiz falou. Então, volta no verso 5. Olha o que o juiz falou. Eu vou atender porque ela não para de falar. Entendeu bem? Está entendido? Aí Jesus falou: escuta bem o que ele falou. E o que ele falou? Vou atender porque ela não para de falar. Entenderam bem? Ok. Vai agora no verso 6. Isso. Ouça bem o que o juiz falou. Vai para o 7 agora. Leia. Tradução: se aquele juiz infeliz atendeu a mulher porque ela não parava de falar com ele, Jesus está falando, se ele que é daquele jeito atendeu ela, quanto mais o Pai Celestial, que gosta de vocês, que é o Pai de vocês, e que escolheu vocês, vocês acham que Ele não vai atender vocês? Agora veja o próximo, verso 8. Leia bem alto. Então, se você está passando luta, provação, dificuldade, no lugar de desfalecer, ore, resista, mantenha a sua força em Deus. Quando pegaram todos os bens, a família, destruíram tudo que estava no acampamento de Davi, e a turma roubou tudo embora, a Bíblia diz que ele chorou até não aguentar mais chorar. Sabe que alguém chorar até não aguentar mais chorar? E o povo então pegou em pedra para jogar nele. E quando o povo pegou pedra para jogar nele, está escrito: e Davi se fortaleceu no Senhor. Levanta a mão e diga: eu vou me fortalecer em Deus. A luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo, vem e passa. Então, uma vez, Jesus percebeu que o Pedro estava em perigo. E Jesus sabe quando a gente está em perigo.
Sempre. E ele resolveu contar para o Pedro. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Olha o que Jesus disse para o Pedro: ô Simão, o Satanás pediu para balançar você igual a peneira do trigo. Jesus falou isso para ele. O Satanás pediu para fazer isso com você. E no lugar de eu falar para ele não fazer, sabe o que eu fiz? Leia lá. O Pedro não era apóstolo? Não era um seguidor de Jesus? Não era um crente daqueles que tira a espada para defender o Senhor? Aí Jesus disse: você está precisando se converter. Eu vi o Satanás pedindo para acabar com você. E aí eu orei, pedindo para que a tua fé não desfaleça. Chacoalhe o vizinho e diga: presta atenção. Jesus não falou para parar a luta. Ele falou para fortalecer a fé. Então ergue a tua cabeça. Continua. Deus não jogou uma pedra lá do céu na cabeça do Golias, não. Ele encheu o coração de Davi de coragem. E ele disse para o Golias: você está vindo a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem um monte de instrumento aí, eu vou com aquilo que Deus me deu, e o que me deu foi uma pedra, então isso já está bom. Porque não é a pedra que vai matar. Aliás, Davi não matou Golias com uma pedra. Quem diz que Davi matou Golias com pedra, não lê a Bíblia. Davi não matou Golias com pedra. A pedra bateu na testa dele, ele caiu. Aí o Davi correu lá e subiu em cima dele, pegou a espada do próprio gigante e matou o gigante com a espada dele. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Deus olhou para o Moisés e disse: o que é que você tem na mão? Um cajado. Já está bom. E você? Uma funda. Também já está bom. E você, Eliseu, que você tem uma salva, um pratinho de sal, já está bom também. Não é aquilo que você tem, é quem está cuidando de você. Quando você se converter, confirma os teus irmãos. Em outras palavras, nessa provação toda, Deus vai te dar resistência. E na medida que você ganha resistência, você vai fortalecendo os outros. Vai ajudando os outros. Vai dizendo para eles: eu passei por aí também, mas Deus me deu vitória. Quantos de nós já fomos fortalecidos ouvindo um testemunho? O pastor Marcelo orou por toda a igreja hoje. Vocês todos oraram por ele. Quando a turma achava que não saía mais de lá, ele aí. O testemunho vai fortalecendo. Abraça alguém aí e diga: lembra do que Jesus já fez. Ele continua o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Ele é o nosso Salvador. Jesus sabia que o inimigo ia bagunçar com Pedro? Sabia. Sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes? Também sabia. Sabia que Pedro precisava de fortalecimento? Sabia. Mas sabia também que Pedro só ia cair a ficha depois de ver a bobagem que fez? Também sabia. Ele sabe tudo. Jesus sabia todas as coisas. Quer ver uma coisa? Você que anda preocupado com a sua família. Deus chamou Moisés para conversar no monte. A conversa foi boa, demorou 40 dias. Aí, enquanto Moisés está lá conversando com Deus, o Arão,
está fazendo culto para o bezerro. O Arão. Juntou o ouro da turma, fundiu lá, virou um bezerro, virou uma festa de bezerro. Lá embaixo. E lá em cima Deus está conversando com Moisés. No meio da conversa, pega a sua Bíblia e lê. No meio da conversa que Deus está com Moisés, Deus está falando como é que ia ser a roupa do Arão, como que ia ter as 12 pedras, como que ia ter a plaquinha de ouro, como é que ia ser a franja, como é que ele ia abençoar o povo, como é que ele ia fazer o sacrifício. Ele está fazendo um monte de pecado lá, e Deus está dizendo que ele vai ser uma bênção. Olha para alguém aí e diga: Deus sabe tudo. Você acha que ele não está enxergando as coisas? Levanta a mão e diga: glória a Deus. Depois Deus converteu ele, uai. E é o que ele está falando para o Pedro. Depois dessas suas provas aí, você vai se converter, e aí você vai confirmando os outros. Jesus sempre sabe tudo. Sabe tudo a teu respeito. E ele continua intercedendo, do mesmo jeitinho que ele intercedeu por Pedro. Romanos 8, 34, essa a igreja sabe de cor. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Então não é uma senhora lá que rogai por nós agora e na hora da morte. Não. Quem intercede por nós é Jesus, que morreu e ressuscitou. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Sim. Então, temos uma pergunta. O que fazer para não desfalecer quando parece que a gente não dá conta? Quer ver? Quem aqui já teve vontade de chutar o balde e largar tudo e sumir? Levanta a mão aí. Tem uma hora que a gente fica dizendo: meu Deus, e agora? Elias, profeta, entrou num buraco lá e disse assim: Senhor, já basta, não aguento mais não. Tem uma hora que está difícil. O apóstolo Paulo diz que a gente não sabe nem orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há pessoas que vencem grandes batalhas e se quebram diante de uma batalha menor. Vou dar um exemplo. O Moisés. Moisés era um sujeito diferente, um homem de Deus. Foi ele que Deus usou para tirar o povo de Israel do Egito. Vai lá no livro de Atos, capítulo 7. Você vai perceber, verso 20 para frente. Nesse tempo nasceu quem? Era um menino bonito. Se ele não tivesse nascido no Egito, ele teria nascido em Carapicuíba. Ele foi criado 3 meses na casa do pai dele. O pai dele chamava-se Anrão. A mãe dele chamava Joquebede. Ele tinha uma irmã mais velha chamada Miriam. Tinha um outro irmão chamado Arão. Ele era o caçula. Então, ele foi enjeitado e a filha do faraó o pegou e criou como fosse filho dela. Então o Moisés entrou na escola e foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E ele era um homem poderoso em obras e palavras. Pensa num homem diferente. Quando ele completou 40 anos, veio ao coração dele ir visitar os hebreus. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele viu
que um egípcio estava maltratando um hebreu. E ele tomou as dores. Defendeu, se vingou e matou o egípcio. O Moisés. Moisés que escreveu lá, não matarás, matou um homem. Ele, agora leia bem alto lá, vai lá. Na cabeça dele, na cabeça do Moisés, ele achava que todo o povo de Israel ia entender que Deus tinha chamado ele para libertar o povo. Na cabeça dele, ele entendia que todo mundo ia achar isso. Mas eles não entenderam. Verso 26. No dia seguinte, tinha uma briguinha lá de dois irmãos. E aí, o Moisés foi lá e foi tentar reconciliar, levar os dois a viver em paz. Aí disse: vocês são irmãos, por que vocês estão fazendo isso? Aí aquele que estava batendo no outro, repeliu Moisés e disse para ele: quem foi que fez você juiz sobre a gente aqui? Você acha que você é quem? Você vai me matar do jeitinho que você matou o egípcio ontem? Veja o próximo verso. Essa palavra ficou ruim para o Moisés. E ficou tão ruim para ele, que ele acabou fugindo. E sabe quanto tempo durou a fuga? Mais 40 anos. E ele foi para o deserto. Ele achava que todo mundo entendia que era a hora dele. Mas ninguém entendeu e Deus mandou ele para o deserto para ele aprender. Olha para o colega e diga: a faculdade, diga, aliás, a universidade do deserto ensina bem. Gente que só viveu em palácio, só de nariz empinado, às vezes precisa ir para um desertozinho para aprender a ser gente. Precisa sentir cheiro de ovelha para poder aprender a tratar a ovelha. Precisa sentir o sol na moleira para aprender a respeitar os outros que trabalham. Às vezes Deus manda para um desertozinho para acordar. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a gente não vai conseguir vencer na nossa própria força. Vem afronta, vem luta, vem dificuldade, vem problema. Não é na nossa força. É na força do Senhor. Sem Deus, a gente não passa de mais um escravo no meio da multidão. Moisés queria ser usado por Deus. Ele queria ser uma bênção. Ele queria fazer a coisa certa. E achava que todo mundo ia entender, mas não. Porque do jeito que ele estava, não servia. Precisava ele acordar. Fazer a vontade de Deus tem que ser do jeito de Deus. Dizimar na casa do Senhor tem que ser do jeito que Deus falou, não é do jeito que eu acho que tem que ser. Cantar para Deus é do jeito que Deus falou, não é do jeito que eu acho que tem que ser. Pastorear é do jeito que Ele falou, não é do jeito que eu acho. Ensinar é do jeito que Ele falou, não é do jeito que eu acho. Dirigir a igreja é do jeito que Ele falou, não do jeito que eu acho. Pregar é a palavra dele, não a minha. É por isso que está escrito isso aqui, ó. Moisés queria glorificar a Deus, mas do jeito dele, na hora dele.
queria a libertação do povo, mas na força dele. E aqui está um problema grave, gente. É que nós não conseguimos, às vezes, entender que essas provazinhas são cursos da faculdade que Deus põe a gente para a gente aprender. O nosso próprio jeito sempre dá problema. Sempre dá problema. Porque Deus trabalha com o jeito dele, não com o nosso. Não, mas Deus sabe a minha personalidade. Se a sua personalidade não se converter, você vai para o inferno com ela. E ponto. Deus nunca esqueceu o propósito dele. Mas ele às vezes dá um ajustezinho para a gente melhorar. Agora veja, o Moisés, este Moisés, chega lá no Egito com 80 anos agora. Tem aqueles embates, aquelas vitórias todas contra o faraó, e aí ele sai e o mar vermelho abre. Quem abriu o mar? Deus. Não foi Moisés. Moisés nunca abriu o mar, coisa nenhuma. Ah, mas ele não fendeu? Fendeu, mas Deus que soprou. Está escrito que Deus soprou a noite inteira e o mar abriu. Então Moisés não abriu o mar, coisa nenhuma. Quem abriu foi Deus. Aí ele passou com a turma. 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40. E ele está achando que vai entrar agora na terra prometida, que o Jordão está ali, né? Só que ficou uma pendência. E servir a Deus é do jeito de Deus, não é do nosso. Um dia Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vem cá. Pois não, senhor. Está vendo aquela pedra lá? Sim. Bate nela para sair água. Ele foi lá e bateu e saiu. Foi bom. Ficou feliz. Todo mundo alegre. Passou um tempo. A experiência dele foi inimiga dele. Aliás, olha para o colega e diga: cuidado com a tua experiência. Às vezes a experiência trai. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vai lá agora e conversa com a rocha. No lugar de falar, ele fez diferente. Mas vamos ver o contexto. Moisés chegou num lugar chamado Miquimás. A irmã dele, a Miriam, aquela que pegou ele do rio, morreu. Como que é perder uma irmã que você ama tanto, que cuidou de você como se fosse a sua própria mãe? É dolorido. Não é dolorido? Perder alguém amado, querido. Sabe quantas pessoas deram os pêsames para Moisés? Nenhum. Sabe quantas pessoas foram lá, quer um abraço? Nenhum. Sabe quantas pessoas foram lá dizer: olha, não tem muito o que fazer, mas eu estou aqui perto? Ninguém. A irmã dele acabou de ser sepultada e a turma diz para ele assim: nós vamos matar você. Porque a gente estava no Egito e lá tinha água, e aqui a gente está nesse deserto e não tem água. Isso vai irando. E atazanaram tanto a cabeça do Moisés, que no lugar de falar com a rocha, ele bateu nela. Então olha para o vizinho com cara de inteligente e diz que vou te contar um segredo. Quando você estiver muito nervoso, conta até 10, bem devagarinho, para você não fazer bobagem. Deixaram Moisés nervoso, e ele nervoso bateu na pedra, e disse para a turma: bando de rebelde, é água que vocês querem? Toma água. Aconteceu o milagre. Faz uma cara de assustado e diga: aconteceu o milagre. Não é que a água saiu? Aí Deus falou: vem cá, vamos conversar. Você fez milagre, né? A água saiu aí. Tá.
Mas o que eu falei para você fazer? Falei para falar com a rocha? Você, ao invés de me santificar diante do povo, você fez isso? Quero te contar uma coisa. Você não vai entrar na terra prometida por causa disto. O Mar Vermelho tem uns 30, 35 quilômetros de largura. Ele passou. O Rio Jordão tinha naquela época, se muito, uns 70 metros. Não passou. Olha para o colega e diga: fazer as coisas de Deus é do jeito de Deus. Não é do jeito que você acha que tem que fazer. Não é porque você é isso ou aquilo que, não, agora Deus está comigo. Não. Não, mas o milagre está aí. E quem diz que milagre atesta que Deus está aprovando você? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que milagre sustenta a fé? Onde é que você aprendeu isso? O Sansão, em pecado, carregava a porta nas costas e dizia: eu sou o cara. E aí está escrito: ele não sabia que o Espírito Santo já tinha saído dele. Ele vivia imitando o Espírito Santo, porque já tinha experiência. Tudo parecia entrar nos eixos. Ele venceu aquele grande mar, mas ele caiu diante do pequeno rio. Abraça alguém e diga: fica esperto. Cuidado, você que despreza a doutrina do Senhor. Moisés estava estressado, não estava? Ou não? E quando a gente está estressado, a gente precisa parar para pensar. Senão a gente toma decisão da qual a gente pode se arrepender. E pode botar muita coisa a perder. Quanta gente destrói a família porque num momento de estresse fala o que não deve, faz o que não deve. A questão de obediência, irmãos, é o jeito de servir a Deus, não tem outro. A dificuldade de obedecer não é problema só do Moisés, não. É de todo ser humano. Em tudo. O pastor Otacílio leu hoje o texto de Davi. Quando a gente vê que no nosso coração não há alegria no serviço do Senhor, a gente precisa parar para pensar: o que a gente está fazendo? O ser humano gosta muito de inventar os seus próprios métodos. Não, o meu método dá certo. Não, vou dar a minha própria cara. Qual é a visão? Minha visão é a visão do dono da igreja. Mas o senhor não é ungido da igreja? Não. Toda a igreja inteirinha é composta de ungidos. Toda, inteirinha. E quem é o ungido? O ungido é o Senhor. Ele é o ungido do Senhor. E os outros? Não, Deus deu ministérios. Para quê? Para ensinar o povo. Para quê? Para que todo mundo cresça. Tem que respeitar? Tem. Se não respeitar, está desrespeitando a Deus. Hebreus 13, verso 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas. Para quê? Para quê? Para quê, gente? Leia lá. Para quê? Para que o pastor pastoreie com alegria e não gemendo, porque pastor pastoreando gemendo não é útil para a igreja. Entenderam bem? Irmãos, estou fazendo a obra, mas só Deus sabe o preço que eu pago. Vai vender batata. Irmãos, eu estou aqui, mas só Deus sabe o preço que eu... Vai fazer outra coisa.
Pastorear é com alegria e não gemendo, porque pastor gemendo não é útil para a igreja. Bota um sorriso nesse rosto aí, vai lá. Diga glória a Deus. A convivência com gente problemática tirou Moisés da terra prometida. Então, um conselho: ame todo mundo, seja simpático com todo mundo, se esforce por todo mundo, mas cuidado com quem você bota dentro do seu carro ou dentro da sua casa. Porque gente complicada traz problema. Você quer ver um problema? Fica numa rodinha onde tem gente murmurando para você ver. Daqui a pouco você está murmurando igual. Acha uma rodinha de falando mal de alguém para você ver. Então, tenham cuidado, meus irmãos. E vamos terminar. Última coisa para a gente pensar. Moisés venceu o mar e paralisou antes do rio. Quantos de nós já vencemos grandes batalhas? E parece que as novas, ainda que menores, a gente está patinando, desfalecendo. Há pessoas que não se importam com a tua dor, não se importam com a dor do próximo, cobram o tempo todo, criticam o tempo todo, acusam o tempo todo, ameaçam o tempo todo. Agora, veja o que o Espírito Santo nos ensina. Se você se importar com quem não gosta de você e viver a sua vida em função daquilo que alguém faça por você, significa que aquela turma está dominando você igual dominou Moisés. Entenderam bem? Sim ou não? Agora, Moisés já sabia o que fazer por causa da experiência dele. Que a primeira vez era bater na pedra, a segunda não era. Agora veja, a terra prometida é lugar para obediente, não é lugar para gente que faça milagre e acha que porque faz milagre tem direito. A terra prometida é lugar para quem resolve as coisas de acordo com a vontade de Deus e não com a sua própria vontade. A terra prometida não é para quem tira a água da rocha. Se tirar a água da rocha foi em desobediência ao Senhor. Não, mas olha aqui o quê? Se tiver em desobediência é pecado e acabou. Não, mas os números falam, o número não fala. A investigação da própria glória não é glória, está escrito. Você que fica vendo quantos likes ganhou no dia? Então, a investigação da própria glória não é glória. Moisés não precisava daquela cena de autoridade espiritual, eu falo e tal. Não. Ele só precisava obedecer a Deus. Então, muitas vezes a vitória, ela vem mais de nós resistirmos à tentação de reagir, do que enfrentar. Quando Deus diz, fica calmo, deixa que eu resolvo, Ele resolve. Provérbios 26, 17, quem sabe o que está escrito? Leia lá. Sabe aquele tipo de gente que gosta de pegar as dores dos outros? Não, está uma questão lá, vou mexer. Mexer para quê? Você não é disso. Não, mas eu vou falar, eu quero dar a minha opinião. Não, mas você está passando, vi um cachorro, um pitbull, como é que chama aquele outro? Rottweiler? Rottweiler? Tem mais um mais bravo que esse? Hã?
Mais bravo é pitbull. Então, você está passando, você vai querer pegar um pitbull pela orelha? É a mesma coisa que querer ficar mexendo na questão dos outros. Deixa isso que se resolve para lá, uai. A terra prometida é para quem, apesar das provações, apesar das afrontas, apesar das dificuldades contrárias, se mantém firme no propósito que Deus colocou no seu coração, que é a sua missão de vida. Pega a cruz, despreza a afronta e vamos para frente. Vamos lá, levanta a mão. Pega a cruz. Vamos embora, pega a cruz. Bem forte. Despreza a afronta e vamos para frente. Tem coragem, vamos de novo. Vamos lá, última vez, bem forte. Isso. Lá no livro de Efésios capítulo 6 tem uma armadura, não tem? Não tem uma armadura lá? Para que ela serve? Para que ela serve, gente? Verso 11. Para que serve a armadura? Vamos lá. A armadura é para isso. Não é para arrumar confusão com ninguém, não. A armadura de Deus é para isso aí, ó. Você ficar firme. O diabo está doidinho para te derrubar. Doidinho para te fazer reagir, para te fazer perder a razão, para ver você fazendo uma bobagem, filmar e botar na internet. Está doidinho para isso. Mas Deus te deu uma armadura para você ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. No meio da armadura tem uma ferramenta chamada escudo da fé. Para que serve o escudo da fé? Para apagar os dardos inflamados do maligno. O que é esse tal dardo inflamado do maligno? Sim, ó, língua. Gente que fala o que não deve, gente que fala o que não presta, gente que abre a boca para falar asneira. Isso é dardo inflamado do maligno. Quem falou isso? Apóstolo Tiago, é só ler o livro dele. A língua é como um fogo e ela é manipulada pelo inferno. Quem disse isso? Tiago. Mas se você tiver o escudo da fé, falou, ao invés de você deixar entrar no coração, o escudo apara aquilo e você vai resistir e vai continuar. Despreza a afronta e vamos para frente. Pega a cruz, despreza a afronta, vamos para frente. Pega a cruz, despreza a afronta, vamos para frente. Pega a cruz, despreza a afronta e vamos para frente, e Deus nos ajudará. Amém? Vamos embora? Vamos embora? Então, só para a gente ir embora feliz, diga aí, pega a cruz. É isso aí. Vamos orar e vamos embora.